Olá, pastores e líderes, é um prazer estar de volta. Podemos continuar conversando sobre aquilo que Deus nos mostrou sobre o poder de uma visão. Naquele período de tanta busca, de tanto clamor diante de Deus, foi lá que o Senhor nos mostrou as causas da estagnação da nossa igreja. E o Senhor nos revelou através de uma visão do perdido, quanto faltava de fato compaixão. E o Senhor nos mostrou que a igreja seria transformada numa igreja em células e numa igreja de um avivamento sem rosto, onde os irmãos seriam liderados e que a igreja não avançaria por causa principalmente dos dons e talentos extraordinários de um líder, de um pastor ungido, mas por causa de uma multidão de líderes. E essa foi uma imagem complementar daquela visão. Um dia Deus me mostrou uma multidão de líderes que um dia estaria servindo aqui. E você vê nesta imagem aí, não é, que isso se tornou realidade alguns anos depois. Essa foto já tem algum tempo. Mas se você vê aí cada retratinho desse, que forma um lindo mosaico, eram os líderes da nossa igreja há 3 anos atrás. Hoje esse número cresceu tanto mais. E nós não somos uma igreja de um líder apenas ou de alguns pastores, mas uma multidão de líderes que abre a sua casa, que faz discípulo, que avança a igreja. E isso é tão extraordinário. Uma multidão de líderes. Tudo começou quando nós entendemos que aquela igreja que nós liderávamos não serviria para ser uma igreja com um avivamento sem rosto, uma igreja multiplicadora. Nós precisávamos de uma nova igreja. E sabe por onde nós começamos? Nós começamos esse processo de transição, que foi guiado pelo Espírito Santo, tentando responder uma pergunta. E essa pergunta eu creio que todo pastor, todo líder, todo aquele que é apaixonado, envolvido com a igreja tem que saber responder. Afinal de contas, o que é a igreja? O que é a igreja? Como nós deveríamos liderá-la? Se ela é tão preciosa e Jesus deu o sangue dele na cruz para estabelecer a igreja na terra, o que é a igreja? Quanto do que nós temos visto hoje como igreja realmente é a igreja que o Senhor sonhou e que a gente vê ela em ação ali no início da igreja, no Novo Testamento? O que é a igreja? Será que a igreja é o prédio? Será que a igreja é o prédio? Na velha aliança do judaísmo, o templo tinha um lugar central. As pessoas tinham que ir ao templo para fazer um sacrifício especial, que era realizado por um homem especial, um sacerdote, não é? E num dia especial, um dia designado pelo Senhor. E esse paradigma do prédio parece que continua dentro da gente, enraizado dentro de nós. Eu me lembro tanto, não é? Que frustrado com aquela igreja que não saía do lugar, tão estagnada, eu pensava, a culpa é porque meu prédio é pequenininho. Se eu tivesse um prédio bem generoso, se eu tivesse um prédio moderno, a minha igreja cresceria. E a gente tem isso na cabeça. A gente pensa assim, não, a igreja não é prédio não, mas quando nós conversamos, na nossa conversa normal, a gente fala uns com os outros, eu vou lá na igreja, eu vou lá na igreja. E quando a gente está dizendo isso, nós estamos falando que eu vou no prédio da igreja. E sem querer, sem que isso seja intencional, vai se formando na cabeça das pessoas que a igreja é um lugar onde eu vou dominicalmente ou uma vez por semana para cantar, adorar, e eu me torno crente dentro da igreja. Eu vou servir ao Senhor dentro da igreja. E esse é um conceito tão forte, porque conversando com as pessoas, eu vejo as pessoas dizendo, no trabalho não é um lugar de falar de Jesus. Então na academia é hora de fazer ginástica, não é lugar de falar de Jesus. Na escola não, na escola é para estudar. No meu salão de beleza, eu estou lá para arrumar meu cabelo. Nenhum lugar é lugar de falar de Jesus, de ser testemunha dele. E muitas vezes eu escuto lá no íntimo as pessoas dizendo, mas no domingo eu falo de Jesus, dentro das 4 paredes eu falo de Jesus, não é? Sabe, não tem nenhum problema nós termos templo, nós temos templos, não é? Mas o problema é que quando o templo é um fim em si, e quando tudo que a gente quer ser como igreja, a gente realiza num dia especial, num templo especial, isso gera estagnação. Será que a igreja é o pastor? Será que a igreja é o pastor? Claro que não. Mas
Quantas vezes o que nós ouvimos as pessoas dizendo é: eu vou à igreja do pastor fulano de tal. Ah, aquela igreja tem aquele pastor maravilhoso. E parece que se Deus tivesse estabelecido a sua igreja em cima de grandes pastores superdotados, nós, pastores normais, e eu sou um pastor super normal, estaríamos fadados a exercer um papel menor, a sempre liderarmos igreja pequena. Então, será que Deus teria os seus escolhidos? Eu vivo aqui numa cidade de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, onde existem grandes pastores. E eu sempre me comparei. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Não tem nada que envenena, que destrói mais um ministério do que a comparação. Quando a gente fica comparando com os outros e querendo ser como os outros, a gente perde o nosso foco. E muito tempo eu sofri por isso, porque eu via grandes pastores e eu me sentia tão pequeno, tão intimidado, e eu pensava, nunca Deus vai me usar, porque lá no fim, lá no fundo, a gente pensa que a igreja é o pastor, a igreja do pastor fulano de tal, essa mega igreja, porque tem ali um mega líder, mas a maioria dos líderes da igreja mundial são pessoas simples, são pessoas que não são tão dotadas, mas que Deus deseja usar poderosamente. Nós perguntamos na época, será que a igreja é a sua música? Porque mais do que nunca hoje em dia, parece que a música tem um papel encantador e eu amo adoração, louvor. Mas sabe o que acontece? Muitos pastores estão caindo na armadilha se eu trouxer uma banda especial, se eu contratar uma música especial, porque a gente percebe que algumas igrejas que têm aquele super ministério de louvor e adoração, elas crescem, porque o culto é lindo, porque as pessoas ficam emocionadas com aquele louvor tão lindo. É claro que um louvor extraordinário impulsiona a igreja, mas eu quero perguntar para você, será que uma igreja só vai avançar se ela tiver um prédio moderno, espaçoso, tecnológico? Se for liderado por um pastor PhD, com uma eloquência, um grande comunicador? A igreja depende de uma banda extraordinária, super talentosa, não é? com músicas aí de sucesso. Será que a igreja é a música? Ou será que a igreja é o conjunto das suas tradições? E eu vejo muito isso, que nós temos essa multiforme expressão de Deus na igreja, temos as igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, temos as igrejas mais históricas, batistas, presbiterianas, nós temos as comunidades independentes. Então, a igreja é o conjunto das suas tradições. E alguns pastores dizem para mim, não, a minha igreja vai ser sempre assim, porque é assim que a nossa denominação é. Então, será que Deus, que tem o plano de alcançar o mundo e transformar as cidades, e alcançar as pessoas e cobrir a terra toda da sua glória, aquilo que eu sou como igreja, se eu sou mais histórico, se eu sou mais doutrinário, se eu sou mais neopentecostal, então a minha igreja está fadada a se limitar à influência que as suas tradições permitem? Será que a igreja é o conjunto dos seus ministérios? Quantas vezes eu converso com o pastor e eu falo, pastor, o que você está pretendendo fazer para a sua igreja avançar? Eu sinto que eu devo ter agora um ministério de esporte, porque o esporte atrai o jovem. Claro que atrai, é maravilhoso, mas será que a igreja é o seu ministério? Que eu vou ser uma igreja inteira, íntegra, influente, relevante, multiplicadora, se eu tiver um excelente ministério de casais, com crianças, com jovens? Claro que eu tenho que ter, mas a igreja são os seus ministérios. Sabe, querido, nós fizemos essas perguntas muito honestamente. Quantas e quantas vezes eu me sentei naquele prédio vazio onde a gente começou a nossa igreja e eu ficava ali, Senhor, o que é a igreja? Será que a igreja é esse prédio? Se eu aumentar o prédio, eu teria uma igreja mais viva, mais impactante. Se eu for embora e vier um outro pastor mais talentoso, a igreja será um sucesso? Será que a igreja é tudo isso? E sabe, o impacto foi tremendo quando nós descobrimos que a resposta a todas as perguntas é não. A igreja não é o prédio, a igreja não é o seu pastor, a igreja não é a sua música, são as suas tradições, a igreja não é o conjunto de seus ministérios. E a resposta extraordinária que nós encontramos para essa pergunta, então, o que é a igreja? Sabe, querido, a igreja
sou eu, a igreja é você. Ah, se cada pessoa descobrir que a igreja é você. A igreja é você. E eu me lembro como se fosse hoje, eu brigando com Deus e dizendo, Deus, o que acontece com a minha igreja? 40 anos, ela não passa de 300 pessoas. Parece que a igreja não se importa, parece uma igreja acomodada. E eu falava, Deus, me dê algo, me dê algo. E eu sentia Deus dizendo, o que você precisa, você já tem. Um dia Deus abriu os meus olhos. Eu estava no culto, algumas pessoas, talvez tivesse umas 50, 80 pessoas naquele culto, e Deus disse para mim, olhe com atenção, diante de você está tudo que você precisa para edificar para mim uma grande igreja. E eu vi pessoas, e Deus falou comigo, eles são a igreja. Eles são a igreja, pastor, líder, nós temos gente, nós temos membros, frequentadores da nossa igreja e, por incrível que pareça, eles são tudo que nós precisamos para desenvolver um grande ministério. Lembra daquela definição de liderança? De que liderança é um líder que influencia pessoas, não prédios, não ministérios. Não é líder alguém que faz, alguém que é tão esplendoroso que ele sozinho. Não, nós influenciamos pessoas. Sabe as pessoas que nós temos? Os membros da nossa igreja. Eles são o nosso maior tesouro. O membro da nossa igreja é a igreja. A igreja somos nós. A igreja somos nós, o conjunto de frequentadores da igreja. Claro que tem líderes, mas no meio das pessoas existem todos os dons, existe toda a compaixão, existe todo o talento e todos os recursos que eu e você precisamos para edificar uma grande igreja. Foi isso que nós descobrimos durante anos de crise. Quando voltamos daquela experiência, a visão queimando em nosso coração, eu ficava esperando o que Deus vai fazer, o que Deus vai dar, um prédio novo, Deus vai fazer o quê? Vai enviar uma banda, vai levantar um dom? Não, Deus disse, você agora só precisa liderar essas pessoas e fazê-las enxergar que elas são a igreja. Nós somos a igreja. Somos a igreja se entendemos o nosso propósito. Somos juntos a igreja se entendemos a nossa missão. E somos a igreja se temos um plano simples. Sabe, isso foi extraordinário. Sabe, extraordinário. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? Quantos pastores ensinam tantas coisas, né, mas não ensinam o mais importante? Talvez os membros da nossa igreja não se levantaram ainda como aquele exército poderoso, porque nem sabem, nem entenderam ainda o que Deus espera de cada uma delas. Um dos versos favoritos na minha vida toda é 1 Coríntios 15, 58. É um verso tão querido e lá está escrito, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre, sabe, Paulo está falando para todos os membros da igreja, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca será inútil. Querido irmão, será que todos na sua igreja estão bem conscientes de que esta é a única vida que eles terão? Será que eles estão conscientes que um dia o Senhor, não é, vai nos buscar ou que ressuscitaremos para estar diante dele? E diante dele vamos apresentar o relatório da nossa vida. Como quando a gente faz um curso superior, a gente tem que entregar o relatório de conclusão de curso. Todos nós, sem saber, estamos escrevendo um relatório. Tudo aquilo que fazemos nos acompanhará. E um dia nós estaremos diante do Senhor apresentando o relatório da vida que nós fizemos. Em João 15 diz a palavra do Senhor que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu e nos designou para darmos frutos. O que Deus espera de nós? Frutos. E um dia nós vamos estar diante dele apresentando todo o resultado da nossa vida, não é? E será que nós temos produzido fruto para o Senhor? E será que cada pessoa que está sentado na sua igreja, participando com você, está alerta, ensinado, e você tem despertado nela esse senso de que essa é a vida que tem para servir ao Senhor?
Deus tem nos chamado, pelo menos com 3 chamados poderosos. Todos nós somos chamados. Todo homem, toda mulher que está vivo hoje tem um chamado de Deus. O primeiro chamado é o chamado para a salvação. A Bíblia diz que Jesus veio para chamar pecadores ao arrependimento. Nosso papel é pregar o Evangelho. A Bíblia diz também que nós somos chamados para ser santos, para uma nova vida. Depois que nos convertemos, todos nós vamos ter uma vida nova. Um processo de transformação que começa no dia da conversão e termina quando chegarmos diante do Senhor. Mas todos nós também somos chamados para um ministério. Todos nós somos chamados para servir a Deus. E muitas vezes nossa atitude como líder faz tudo, deixa as pessoas acomodadas nos bancos e tira dela esse senso de que eu tenho o privilégio e o chamado para servir ao Senhor, não é? Esse é o nosso chamado, servir ao Senhor. Toda igreja tem a obrigação de ajudar os seus membros a descobrirem e a cumprirem o propósito de Deus na sua vida. Nós temos o papel, como pastores, de capacitá-los. Nós temos o papel de despertar neles esse chamado e mobilizá-los para, através de um plano simples, para servir ao Senhor. Por isso eu digo, a visão celular é simples, é bíblica e é poderosa. E quando Deus me mostrou isso, foi uma completa revolução. O que é a igreja? A igreja somos nós. O que nós devemos fazer? Seguir uma visão dada por Deus. Qual visão? Uma visão celular. Uma visão celular. Sabe, querido, a realidade que nós podemos perceber é que existe por aí, não é, uma multidão de pessoas assentadas nos bancos das igrejas, esperando para serem despertadas. Há uma multidão assistindo o culto, mas que nós temos que olhar diferente e perceber que ali tem um exército esperando para ser preparado, treinado e levantado. Ali tem pessoas que, ao invés de serem meros consumidores de culto, podem se tornar contribuidores para fazer esse mundo um mundo melhor e trazer o propósito de Deus. Sabe, nós podemos, e esse é o nosso chamado, transformar espectadores em participantes ativos. Nós podemos transformar crentes comuns que pensam que seu papel está na igreja, em verdadeiros sacerdotes, em ministros do Evangelho. E nós podemos fazer isso. E nós podemos, não é, mobilizar essas pessoas para viverem uma realidade nova. Eu quero que você compreenda isso. Como é necessário nós acreditarmos que há uma transição a ser feita. Alguns anos atrás, meu irmão, Deus movia no meio dos pastores trazendo o movimento de renovação espiritual. Você se lembra? Há 30, 40 anos atrás, quando eu comecei o meu ministério, quando qualquer grupo de pastores ou líderes se reunia, e quando eles estavam juntos, a pergunta é: você já foi renovado espiritualmente? Você foi batizado no Espírito Santo? Eu dou graças a Deus por esse primeiro movimento de renovação. É verdade que a reforma protestante mexeu profundamente com a teologia e redefiniu para nós o que é a igreja. Mas nós acreditamos que muito da eclesiologia da igreja ainda precisa mudar. E é por isso que eu vejo que há 20 anos começou no mundo inteiro um movimento poderoso, que eu chamo de movimento de renovação eclesiológica. Há um movimento de renovação da igreja. É óbvio que você sabe que o mundo está mudando. É óbvio que você sabe que o mundo não é mais o que era. E a igreja precisa mudar. Eu acho que há só uma escolha, falando sincero, de líder para líder. Ou a igreja muda ou ela vai morrer. Ou ela se transforma, não na sua essência, não no seu conteúdo, mas na sua forma de ser. Ou ela vai se tornar irrelevante num mundo como esse. E eu creio que Deus começou um movimento de renovação eclesiológica, que faz com que, e tem feito com que igrejas impactantes tenham se levantado no mundo inteiro. Quais são as marcas desse movimento de renovação eclesiológica? O que Deus pretende fazer? O que nós descobrimos, não é, e o papel especial que a igreja em células tem desempenhado? Eu quero que você venha comigo, porque eu vou mostrar para você agora quais são as principais marcas desse movimento de renovação eclesiológica. E eu acredito, não é,
que Deus quer mostrar para você, o movimento de renovação que Deus quer fazer na sua própria igreja. Na sua própria igreja. Então vem comigo e nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a renovação da nossa igreja. Nós vivemos hoje aquilo que nós chamamos o movimento de renovação da igreja, o movimento de renovação eclesiológica. Surgiram tantos modelos lindos de igreja, e a igreja tem sido muito influenciada por todos eles. Eu não quero destacar aqui um movimento em particular, nem mesmo o movimento celular do qual eu faço parte, mas eu quero marcar com você algumas características que para mim são fundamentais. E você vai poder discernir se a sua igreja e o seu ministério têm feito parte desse movimento de renovação eclesiológica. E se vocês têm crescido como igreja saudável e influente, ou se você ainda está preso a paradigmas anteriores, paradigmas que têm impedido a igreja de crescer e que têm jogado perigosamente a igreja num cantinho de irrelevância numa sociedade tão crítica, numa sociedade que tem se levantado tanto contra aquela igreja tradicional. Sabe, querido, nós precisamos observar essas marcas. E se nós vivemos essas marcas, significa que Deus vai poder usar a nossa igreja, a nossa liderança para transformar o mundo. A primeira dessas marcas, não é, de uma igreja que está vivendo uma renovação eclesiológica é o sacerdócio universal de todos os crentes. Essa foi uma das principais bandeiras da reforma protestante nos anos de 1500, mas ela não foi totalmente colocada em prática. O movimento de renovação, iniciado no final do século XX agora, veio colocar o valor do sacerdócio de cada crente diante de uma igreja. E isso é algo que todos concordam. Eu acho que isso é um movimento mundial hoje. Todos concordam. Deus quer devolver o ministério para a mão daqueles que são verdadeiros chamados para o ministério. Deus quer trazer o ministério de volta para a igreja. Versículo tão especial para nós é Efésios 4, de 11 e 12. Diz que ele designou sim na igreja pastores, apóstolos, líderes, mestres. Ele levantou os 5 ministérios, os evangelistas, Para quê? A fim de preparar os santos para o seu ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado pelo ministério de todos os santos, o sacerdócio universal de todos os crentes. Sabe, queridos, mesmo que uma igreja não esteja abraçando o movimento celular, hoje o movimento do voluntariado, uma igreja às vezes com propósito, mas que tem milhares de pequenos grupos de edificação. A igreja entendeu que líder é alguém que influencia pessoas para realizarem o propósito. E quanto mais você tem praticado esse conceito de sacerdócio universal de todo crente, mais sua igreja vai crescer, mais a sua igreja vai crescer. Isso foi o primeiro ponto que a gente observou. Por que a nossa igreja não cresce? Porque eu estou fazendo tudo. Porque eu acabo liderando e entendendo que o pastor é aquele líder, aquele sacerdote responsável de fazer tudo. A segunda característica tão importante é que evangelismo e discipulado se tornou algo pessoal, a ênfase do ministério pessoal. Se você compreendeu aí o que tem acontecido nos últimos anos, você vai ver que tem havido um ataque muito severo, através principalmente da mídia, mas tantas ideologias, a credibilidade de pastores e de líderes religiosos em geral. Quantas vezes a mídia tem utilizado escândalos e propagado isso para que no imaginário, na cabeça das pessoas, venha a ideia de que todo líder ele é um hipócrita, tem um pecado escondido, que eu não posso confiar no líder. E a verdade é que o que tem acontecido é que a maioria das pessoas tem se afastado da igreja. É como se houvesse uma barreira invisível na porta das igrejas que faz com que aquela pessoa que mesmo sabendo que precisa de Deus, que está sofrendo, que não está tudo tão bem na vida dele, chega perto de uma igreja, mas vai e se desvia. Por quê?
porque eu não vou dar meu dízimo para os pastores. Ah, porque no fundo o líder religioso tem um pecado lá e ele é um hipócrita. E tudo isso tem gerado na cabeça da maioria das pessoas o conceito de que eu não vou na igreja, eu não vou na igreja. Será que você já compreendeu quão difícil está sendo hoje em dia trazer uma pessoa normal para vir direto numa igreja? Sabe, há alguns anos atrás, algumas décadas, se faziam, né, as grandes cruzadas evangelísticas. Nós fazíamos campanhas evangelísticas nas igrejas. Hoje em dia, a gente observa que quando a gente faz uma campanha dessa, a maioria de quem está participando são os próprios crentes, porque como é difícil quebrar esse preconceito, essa barreira e trazer pessoas para dentro da igreja. Muitos dizem, eu não vou em igreja de crente. Mas sabe, Deus é tão inteligente. Deus sabe tanto das coisas que ele já sabia que isso ia acontecer. Deus é onisciente, ele sabia que um dia a mídia se levantaria tentando, não é, abater e dificultar as pessoas virem a uma igreja, mas ele havia já mudado de plano. E Deus começou a revigorar os pequenos grupos e a trazer a ideia do sacerdócio universal de cada crente, para que as pessoas entendessem que é amigo que ganha amigo. Sabe, nós começamos a compreender que precisaríamos mudar do evangelismo de programa para o evangelismo relacional. Como é poderoso o evangelismo relacional. Por quê? Porque eu conheço o meu amigo, eu conheço o meu colega. Não é? Muitas vezes nós convidamos alguém para vir na igreja e ele fala, eu não conheço ninguém, mas ele trabalha numa empresa onde tem um crente. E aquele cristão convida ele para vir na casa dele. E ele diz, venha na minha casa, eu tenho uma reunião ali na minha casa, nós vamos orar e ler a Bíblia. Ele não quer, ele sabe que é crente, mas ele é tão amigo. Ele conhece tanto aquela pessoa, ele sabe, eu vejo a vida dele, eu vejo como ele é incrível, eu vejo como ele me trata tão bem. Eu não posso dizer não. E sabe, Deus levantou essa estratégia do sacerdócio universal dos crentes, do evangelismo relacional, como uma das marcas desse movimento de renovação eclesiológica. Então veja como isso faz sentido. De 20, 30 anos para cá, Deus começou a levantar de novo a ideia do sacerdócio universal dos crentes. Deus começou de novo a levantar a ideia de que evangelismo e discipulado não é feito dentro da igreja, mas é feito através de relacionamentos. Eu ganho e eu cuido muito bem daquela pessoa que eu ganhei. Mas a terceira marca que está no mundo inteiro hoje são os pequenos grupos. São os pequenos grupos. Eu estava outro dia visitando a igreja de um grande líder de um movimento que não é celular, não é de pequenos grupos, mas eu me lembro que ele convocou ao final daquele culto para que permanecesse ali os líderes do pequeno grupo. Eu falei, gente, mas esse cara é um ícone de um outro movimento, de uma igreja fortemente de programa, bem tradicional, mas ele já adotou pequenos grupos como uma estratégia de comunhão. A maioria das igrejas tem os grupos de conexão, os life groups, os grupos de comunhão, os grupos de crescimento. Você pode chamar do jeito que for, mas o que está acontecendo é que os líderes estão entendendo, por causa da influência do Espírito Santo, que nos pequenos grupos acontecem algumas coisas que nunca vão acontecer na reunião maior. E isso tem trazido, sem dúvida alguma, um renovo, uma nova maneira de ser igreja. Aquela ideia da catedral impessoal, de entrar na igreja e apenas ver a nuca do que está na minha frente, tem mudado para a ideia de que eu vou ter cultos extraordinários, mas eu vou ter uma reunião pequena dentro de casa, onde eu vou sentar em roda. As pessoas precisam sentar uma de frente para as outras, porque é ali que as maiores transformações vão acontecer. E eu vejo o Espírito Santo soprando na igreja, no mundo inteiro, essas ênfases. A ênfase do sacerdócio de todos os crentes, a ênfase do evangelismo e discipulado, não mais numa classe, não mais num grande curso, mas pessoal, amigo com amigo, quem ganha, discipula e cuida. E eu vejo também a ênfase dos pequenos grupos em todas as igrejas, em muitas nações, isso é incrível, mas há também uma marca da nossa época, é a descentralização ministerial. Sabe, a figura do líder tem mudado no mundo inteiro.
Aquela figura do gerente todo-poderoso que faz tudo foi substituída, mesmo no mundo empresarial, pelo líder que motiva a equipe, pelo líder que trabalha com seu time e tira o melhor de cada pessoa. Isso significa descentralização. Sabe, parece que esse conceito ainda está tão enraizado dentro da nossa cabeça que eu vejo que muitos e muitos pastores estão limitando o seu ministério porque estão segurando muito na sua própria mão o trabalho da igreja. Eu não acho que fazem isso por maldade. Eu vivi assim por muitos anos. Por 11 anos eu fui pastor muito fracassado. Experimentei o que é uma igreja estagnada por muitos anos, por isso aquela frustração. Mas eu centralizava tudo, eu tinha medo de delegar, eu tinha medo de perder o controle, eu tinha medo de perder a autoridade, eu tinha medo de perder meu emprego, era desnecessário. E eu não entendia que quanto mais o líder forma uma equipe, impulsiona seu ministério, mais ele cresce diante da própria igreja. E eu vejo Deus, trazendo essas marcas principais para a igreja de hoje em dia. E eu quero perguntar para você, e a sua igreja? E a sua igreja? A sua igreja está fazendo parte já desse movimento de renovação eclesiológica? Será que você entende como isso é urgente? Porque a verdade é que nós temos carregado uma herança negativa do passado por muito tempo. Qual herança negativa nós recebemos do nosso histórico judaico-católico? Não é? A ideia de que ministério é exclusividade de pastores, obreiros e missionários profissionais. Esse é o chamado clericalismo e ele é tão perigoso. Sabe, de um lado, o clericalismo gera sobrecarga para o pastor, mas de outro lado, gera ociosidade, desmotivação, improdutividade dos membros. Nós somos igreja evangélica, cristã, mas ainda estamos carregando um modelo do sacerdote profissional. E isso tem quase que obrigado os pastores. Você é responsável de fazer tudo. Enquanto no banco das igrejas as pessoas estão se sentindo tão desmotivadas. Sabe, o modelo de uma igreja em células é o retorno a esses princípios que levaram a igreja primitiva a virar o mundo de cabeça para baixo. Lá em Atos 17, no verso 6, você lembra, porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns homens perante as autoridades e disseram, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Esses que têm virado o mundo de cabeça para baixo. Pastor, a visão celular é um modelo bíblico que reproduz aquele poder da igreja primitiva de Atos 2. Atos 2 diz que todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio do templo e de casa em casa. Eles partiam pão nas suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. E se você vê em Atos 2, no verso 42 a 47, a palavra que mais repete era todos, indicando para nós que a força daquela igreja era assim do poder do Espírito, a força daquela igreja era assim da presença de Jesus no coração de cada um deles, que nós também temos, mas nós não temos tido a mesma influência, porque ainda estamos seguindo o modelo antigo. No Novo Testamento, o Espírito Santo veio transformar cada discípulo de Jesus num ganhador de almas, num discípulo que fazia discípulos. E a grande comissão tomou um impulso extraordinário. O alvo de uma igreja, não é? Uma igreja que deseja mergulhar nesse movimento de renovação eclesiológica, tem que ser pegar todos os cristãos reunidos aos domingos, não é? E transformá-los em ministros frutíferos que impulsionem a obra do Senhor. Enfim, quero terminar dizendo para você que essas são as bandeiras, os grandes valores que Deus nos mostrou em todo esse processo que transformou a nossa igreja. E nós entendemos que cada membro é um ministro chamado por Deus e capacitado por Deus para fazer algo extraordinário. Mas nós também acreditamos que cada casa é um templo em potencial. E que nós podemos ter um prédio lindo como esse, nós podemos ser parte de uma grande igreja,
mas que quando fecha a porta de domingo, essa igreja não vai ficar fechada até o próximo domingo. Ela vai se capilarizar pela cidade, em pequenos grupos vivos, de amizade, de relacionamento, em milhares de casas, espalhados pela cidade, convidando os seus amigos. Nós temos células aqui, que são células sim de edificação, células de evangelismo, células de comunhão, mas são também células que treinam outros, que se multiplicam todo ano e que nós acreditamos que multiplicando células, nós podemos alcançar a nossa geração para Jesus. Eu queria muito, não é? Que você percebesse quão apaixonado e grato eu sou a Deus por tudo isso que aconteceu. Sabe, eu entendo que eu estava fadado a ser líder de uma igreja tão pequena. Eu me alegro de poder compartilhar com você, porque você sabe muito bem, não é? Que eu não sou um líder espetacular, que eu não sou dotado dos dons mais maravilhosos, mas uma visão que Deus nos deu, não é? De compaixão pelo perdido. Uma visão que Deus nos deu de que cada crente é um ministro, de que cada membro sentado dentro da igreja é a riqueza da igreja e que eles estão apenas esperando para serem despertados, enviados durante a semana para fazer a diferença. Irmãos, é extraordinário como uma igreja funciona bem. E eu quero dizer que Deus pode fazer isso através de qualquer pastor. Se Ele fez isso através da minha vida, com certeza Ele pode fazer através de você. E por isso eu gostaria que você abrisse seu coração e olhasse com muito carinho esse testemunho, porque talvez essa seja uma resposta de Deus. Talvez Deus esteja trazendo a partir deste vídeo, a partir desta palavra, a visão, o despertamento que você tanto estava buscando, porque eu acredito que nossas igrejas vão se levantar como um exército, como uma força transformadora. Hoje nossa igreja vive essa realidade. Nossa missão é levar o evangelho a todas as pessoas e transformar pessoas que ouvem o evangelho em verdadeiros discípulos de Jesus. Nós somos uma igreja hoje em células, que vive aqui dentro o amor de Deus, mas cujo coração e olhar está para fora. E nós queremos transformar o mundo e acreditamos que podemos fazer isso. Já imaginou se você entra nesse movimento de renovação? Se você se abre para esse aspecto, não é, de que cada crente é um ministro e que cada casa é uma igreja em potencial, você passa a ser uma igreja 24 horas por 7, trabalhando todos os dias e trazendo tantos frutos. E o crescimento que nós temos experimentado, a relevância e o impacto, é resultado da aplicação desses princípios. Então, que Deus abençoe extraordinariamente a sua vida, que o Espírito Santo mova seu coração e o convença como fez comigo, e que juntos nós possamos ser esta igreja dessa última hora, que faz uma grande colheita e que vai fazer diferença. Deus o abençoe, meu irmão, meu querido amigo, e Deus o fortaleça, em nome de Jesus.